Você sabe qual a importância de um acompanhamento jurídico na pré-campanha e na campanha eleitoral? Não sabe ainda? Vamos falar com o Dr. Siclair Brentan Gomes, ele que é advogado especialista em campanha eleitoral, com mais de 30 anos de experiência. Dr. Siclair, gostaria que o senhor começasse já respondendo uma pergunta para a gente. Qual a importância do acompanhamento jurídico em uma campanha, em uma pré-campanha e também pós-campanha? Rodrigo, eu diria que o acompanhamento jurídico de uma campanha eleitoral, ele é hoje imprescindível. Uma campanha eleitoral não se limita ao período de campanha propriamente dito. Existe a fase de pré-campanha, que precisa ter muita atenção com aquilo que pode e não pode ser feito. Existe a fase das convenções, para só então entrar na campanha propriamente dita. Além disso, após a eleição, nós temos a prestação de contas, que é uma questão muito específica e que demanda um conhecimento nessa área, não só do jurídico, mas também de um contador na área eleitoral, porque falhas gritantes ou falhas que possam caracterizar abuso de poder econômico podem levar a candidatura de um eleito ao naufrágio, ou seja, a candidatura ser impugnada por questões atinentes à prestação de contas de campanha. Então veja, sem assessoria jurídica, o candidato fica no escuro, sem saber exatamente aquilo que ele deve ou pode fazer durante o trajeto da sua campanha eleitoral. Estamos falando com o Dr. Siclair Brentan, especialista em campanha eleitoral. Doutor, quais as demandas mais comuns durante uma pré-campanha, de uma campanha ou até mesmo após essa campanha? Em uma campanha eleitoral, as demandas mais corriqueiras são relativas ao horário eleitoral gratuito naquelas cidades onde existe emissoras de rádio e televisão, e que são largamente utilizadas na campanha. Muitos pedidos de direito de resposta, combate a direitos de resposta. No mais, o trabalho jurídico vai se restringir a orientar o candidato naquilo que ele pode ou não pode fazer e mais especificamente depois, quando for organizar a prestação das suas contas de campanha. O senhor que tem aí uma vasta experiência por mais de 30 anos caminhando aí nesse mundo das campanhas eleitorais e acompanhando candidatos, o senhor já viu aí algum candidato que ganhou no voto, mas na hora de tomar posse, perdeu por não ter aí alguém que acompanhou juridicamente ele? Sim, Rodrigo, já teve candidato que depois de eleito acabou sendo impugnado ou porque não observou alguma regra relativa à própria autorização para ser candidato. Pode ser também por um abuso cometido sem saber na área, tanto na questão política, quanto financeira, quanto de assistência social, principalmente aqueles que detêm mandato, Então todas essas ações que excedem os limites que são impostos pela legislação eleitoral, sim, elas levam o candidato que ganhou a perder no que a gente chama depois de tapetão, Estamos falando com o Dr. Siclair Brentan Gomes, especialista em campanhas eleitorais. Doutor, além das penalizações, além da multa que pode ter, os candidatos podem sofrer o que mais dentro aí de uma pré-campanha, na campanha e até pós-campanha? Olha, eu já vi candidato perder o tempo integral de seu programa de televisão no último dia de campanha, porque havia cometido algum ato ilícito no seu próprio programa nos anteriores, Então veiculou o que não devia, veiculou uma fake news, enfim, acabou sendo penalizado justamente no último dia de programa, e é muito importante o último programa, Afinal de contas, estamos às vésperas da eleição, está todo mundo atento àquilo que os candidatos estão dizendo, Já vi candidato funcionário público que não se desincompatibilizou no tempo correto. E aí, quando estava lá no meio da campanha, quase chegando no final, vem a decisão da justiça que a candidatura dele está impugnada
porque ele não observou o prazo correto para se desincompatibilizar, né? Outros foram cassados, já havia chapa completa de vereador ser cassada porque não foi respeitada a cota mínima de candidaturas de outro sexo, né? Se a maioria era masculina, devia ter um mínimo ali de 30% de feminino. Então, ao não observar isso, ou colocar candidaturas femininas fictícias, né, acabaram levando a cassação da chapa toda. Então, são inúmeros casos de inobservância da legislação eleitoral que acabaram levando, sim, candidatos a perderem a eleição que estava ganha. Doutor, a cada ano a Justiça Eleitoral tem evoluído cada vez mais. Cada ano que passa, as formas de fazer campanha têm mudado. Com as redes sociais, com tudo isso que veio aí nesta próxima eleição em 2024, o que o senhor acha aí que vai mais pegar, o que mais a Justiça Eleitoral vai pegar no pé? Uma grande preocupação da Justiça Eleitoral para esta eleição são as fake news, né? Aquelas mensagens mentirosas, né? Adulteradas, alteradas, que são largamente utilizadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Já foi assim nas últimas campanhas e tende a ser mais ainda nas próximas. A Justiça Eleitoral tem estudado e vai divulgar resoluções nesse sentido agora em março, impondo penalidades severas para os candidatos que abusarem desse artifício, do uso da inteligência artificial. Então, haverá um trabalho muito grande dos advogados, e aí há necessidade de alguém especializado nessa área, para poder fazer, suprimir das redes sociais, buscar autorias de vídeos editados para o WhatsApp, né? De alegações infundadas, mentirosas, que prejudicam a idoneidade moral dos candidatos, né? Causando prejuízo, evidentemente, na formação de juízo de valor que o eleitor faz do candidato. Então haverá necessidade de se preocupar muito com isso, porque editar vídeos falsos, né, se tornou uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, muito comum, qualquer um consegue, e isso é uma grande preocupação da justiça e deve ser dos candidatos de um modo geral. A importância do advogado na campanha, claro, mas a importância também de ter um advogado que saiba trabalhar nessa área, né, doutor? Bom, Rodrigo, não basta o candidato ter simplesmente um advogado para lhe acompanhar. É necessário que esse advogado tenha um bom conhecimento da legislação eleitoral. Então, o advogado eleitoralista vai orientar o candidato naquilo que ele pode fazer com os recursos do fundo eleitoral e, sobretudo, aquilo que ele não pode fazer, porque isso, o mau uso do fundo eleitoral traz consequências graves para o candidato, que podem levar, inclusive, à impugnação de sua candidatura. Então, é muito importante o candidato ter um acompanhamento das regras que estabelecem a forma como que se pode gastar recursos numa campanha eleitoral. Quais são os tipos de propaganda que ele pode fazer? Na pré-campanha, existem certas condutas que são mera divulgação do nome da pessoa, sem ter cunho eleitoral. O que é que pode, então, fazer? E o que não pode? O advogado eleitoralista, ele vai saber exatamente o que diz todas as resoluções do TSE. Daí a importância de que se tenha alguém efetivamente com esse conhecimento que possa auxiliar o candidato para que ele, enfim, ao ganhar a eleição, possa efetivamente tomar posse e cumprir o seu mandato. Desde já agradecemos a participação do senhor, doutor Chiclair. Muito obrigado por ter reservado aí um momentinho aí do trabalho do senhor para falar conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Para as pessoas que estão interessadas em ter mais informações e quiserem fazer o contato com o Dr. Chiclair, o telefone está aqui embaixo, também o e-mail do Dr. Chiclair Brentan Gomes, tá bom? Um grande abraço a você, até a próxima live.